Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Que diz a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Com base nessa palavra, a palavra do Senhor nos narra a história do profeta Jonas, profeta esse escolhido por Deus, profeta esse que profetizava em Israel, o qual Deus escolheu Jonas para ir até a grande cidade de Nínive e clamar contra ela. E diz a palavra do Senhor que Jonas, mediante essa ordem que Deus deu a Jonas, diz a palavra do Senhor que Jonas levantou-se para fugir diante da face do Senhor. E diz a palavra do Senhor que Jonas pegou um navio, comprou uma passagem, pegou um navio que ia para Tarsis. E Deus lhe havia mandado Jonas ir para Nínive, a grande cidade de Nínive. E Jonas desobedeceu a Deus, comprando a passagem para Tarsis. E diz a palavra do Senhor que Jonas, quando ele entrou ali dentro daquele navio, vão curtindo e compartilhando a live, por favor. Diz a palavra do Senhor que Jonas, quando ele entrou dentro daquele navio, ele foi até o mais profundo do porão e ali deitou e dormiu. Olha só, muitas vezes a desobediência a Deus nos leva a dormir, o sono da negligência, o sono da desobediência. Imagino que esse sono não é um sono de paz, mas um sono atribulado, é um sono que não vai te dar sossego. E Jonas deitou ali e dormiu um profundo sono. Diz a palavra do Senhor que Nínive era a capital da Síria, era uma cidade muito povoada, muito grande, e os assírios eram os maiores inimigos de Israel. Diz a palavra do Senhor que isso pode ter sido o motivo da desobediência de Jonas, porque Jonas detestava, odiava Nínive, porque Nínive era o maior inimigo de Israel. Mas Jonas, ele não tinha a visão, que não tinha a visão espiritual, não tinha a visão de Deus. Jonas apenas olhava para o seu umbigo. Jonas apenas olhava para a nação de Israel. Jonas apenas olhava e queria que Deus abençoasse apenas a nação de Israel. E Deus não nos chamou para apenas pregar para crentes, ou apenas pregar aonde você está acostumado a estar, aonde você congrega. Deus não é assim que a vontade e a obra do Senhor prevalece. Quando nós temos a chamada do Senhor, nós temos que ir aonde o Senhor nos enviar. Eu canto, eu prego, mas eu tenho que aceitar convites de onde nem sequer eu imagino. Eu tenho que aceitar convites de qualquer denominação. Eu tenho que aceitar convites em qualquer lugar que o Senhor quiser que eu vá. Quer seja para louvar, quer seja para ministrar. Deus, quando Ele nos chama, não é o nosso eu, o nosso livre-arbítrio não existe mais, a nossa vontade não predomina mais na nossa vida. Quando Deus nos chama, é para ir fazer a vontade do Senhor. Não vivo, o apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meus amados, vão curtindo e compartilhando a live, por favor, para que essa live possa alcançar também outras pessoas. Porque se você não curtir e compartilhar, o TikTok vai entender que não tem ninguém aí, que ninguém está gostando da live. Então, vai curtindo e compartilhando. E diz a palavra do Senhor que Jonas entrou ali dentro daquele navio, foi até o profundo do porão, deitou e dormiu. E diz a palavra do Senhor que Deus mandou um grande vento, uma grande tempestade no mar,
onde ali todos os tripulantes daquele navio ficaram afoitos, ficaram angustiados, ficaram preocupados, e ali começaram eles a jogar suas fazendas. Fazenda significa jogar suas malas, jogar os pesos que estavam ali dentro daquele navio. Olha a situação que Jonas colocou toda aquela tripulação, todas aquelas pessoas que se encontravam ali dentro daquele navio. Olha a que ponto chegou o egoísmo de um homem que era chamado, separado por Deus para anunciar a palavra. Onde ele levou aquele povo a vivenciar situação que parecia que o barco iria afundar, naufragar, parecia que todos iriam morrer. Porque a tempestade era muito forte, o mar estava revolto, o mar estava enfurecido, e ali o barco sacudia para lá e para cá, e a água já estava entrando dentro do navio. E diz a palavra do Senhor que o mestre do navio chegou a ele, chegou a quem? A Jonas, e disse: que tens dormente? Não vês que perecemos? Invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Então ali o capitão do navio bradou ali com Jonas diante do desespero, todo mundo afoito, gritando, querendo, clamando ali os seus deuses para ver se o mar se aquietava, e Jonas ali dormindo, foi quando foi despertado por esse capitão. E diz a palavra do Senhor, e dizia cada um, diz mais a palavra do Senhor, que dizia cada um do seu coração: lancemos a sorte, para que saibamos por que causas nos sobreveio este mal, e lançaram-se a sorte. E adivinha, meus amados, a sorte caiu em quem? Caiu em Jonas, porque era por culpa dele que Deus fez o mar se revoltar contra eles ali. Foi por causa dele que a tempestade veio, foi por causa dele que todo aquele transtorno veio para aquela tripulação ali, para aquele povo. E ali aquele povo ficou perplexo, aquele povo ficou sem entender, e ali aquele povo começou a fazer perguntas, começou a interrogar Jonas, quem ele era, dizendo assim: declara-nos tu, por que razão sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Então foi diversas perguntas ali sobre Jonas, porque era por causa dele que todo aquele mal tinha vindo. E ali Jonas respondeu, dizendo, e lhes disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Entre os homens e então aqueles homens se encheram de temor. Quando Jonas declarou que era hebreu, que temia ao Deus do céu, criador dos céus e da terra, que era servo do Deus de Israel, aquele povo temeu. Por quê? Porque aquele povo ouvia falar do Deus de Israel, ouvira falar já o quantos sinais e maravilhas que Deus operou no meio do seu povo. Porque quando Deus libertou Israel, que estava cativo no Egito, todas as demais nações ficaram sabendo do grande poder do grande Deus, que era o Deus de Israel. Então todas as demais nações poderiam servir a outros deuses, mas quando ouvia falar do Deus de Israel, eles ficavam temerosos. Por quê? Porque ouvia falar o quanto Deus havia feito pelo seu povo, os sinais e prodígios que Deus operou. Então ali aquele povo ficou temeroso. E disse Jonas, alguém perguntou a Jonas: por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor. Porque ele lhe tinha declarado, e disse-lhe Jonas, e disseram: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava cada vez mais, o mar ficava cada vez mais enfurecido, o vento, a tempestade era
era muito grande, era forte. E disse Jonas: levanta-me e lança-me no mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis nas nossas vidas por causa da nossa desobediência. Deus fala comigo e contigo nesta noite: sejamos obedientes à sua voz. Sejamos obedientes à voz do Senhor. Quando o Senhor nos ordena algo, vai e faz. Quando eu estou pregando agora aqui para crente, tá? Para você que é conhecedor da palavra do Senhor. Quando Deus nos ordena para nós ir, levar a palavra do Senhor, anunciar a salvação aos gentios, anunciar salvação ao povo que está morrendo no seu pecado, nós temos que ir anunciar Cristo. Nós temos que ir pregar para quem quer que seja. A palavra do Senhor diz que nós temos que pregar no tempo, fora do tempo. Nós temos que anunciar Cristo. Nós temos que anunciar este nome, que é sobre todos os nomes. Nós temos que anunciar esse grande Deus poderoso, que é o Deus de Israel. Nós temos que falar do amor de Cristo. Nós temos que anunciar a salvação, porque vidas estão morrendo no mundo, vidas estão perecendo no mundo. Meus amigos, meus amados, vão curtindo e compartilhando. Ninguém está compartilhando a live. Curta, compartilha. E diz a palavra do Senhor que aqueles homens pegaram Jonas e lançaram ao mar. E na mesma hora o vento, o mar se acalmou. Na mesma hora tudo voltou ao normal. E diante desse fato, todos ali ficaram temerosos. Todos ali temeram ao Deus de Israel de uma tal maneira que eles mesmos ofereceram holocausto ao Deus de Israel. Olha só, o povo não servia ao Deus de Israel, mas diante daquele fenômeno, diante daquele milagre, diante daquele poder que todos presenciaram ali, eles ficaram temerosos. Eles começaram a adorar ao Deus de Israel, oferecendo holocaustos. Você sabia que muitas vezes, quantas são as pessoas que não acreditam, que não creem em Deus, que não servem ao Deus que nós servimos, mas muitas das vezes, quando algo de ruim acontece com eles, quando estão passando por prova, porque a luta e prova todos nós passamos, quer seja você cristão ou não, quer seja você conhecedor da palavra ou não, no mundo tereis aflições. O próprio Jesus nos alertou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencerá. Ou seja, todos nós passamos por lutas. Todos nós passamos por sofrimento, todos nós passamos por escassez, todos nós passamos por alguma enfermidade. A diferença, meu amado, a diferença, igreja do Senhor, é como passar pelo vale. A diferença é como passar por essa prova. A diferença é como passar por esse trajeto. O ímpio, aquele que não serve a Deus, aquele que está na prática do pecado, fazendo orgias, fazendo coisas que abominam os olhos do Senhor, ele passa luta, mas ele passa sozinho. Ele passa sem a proteção, sem a mão de Deus sobre ele. Ele passa sofrendo sozinho, sem a ajuda do Senhor. Mas nós que temos a palavra de Deus, nós que servimos a Deus, nós que tentamos andar segundo a vontade do Senhor, nós passamos por situações difíceis, passamos por luta, passamos por angústia, passamos por dores, mas o Senhor, através do teu Espírito Santo, vem e nos consola, vem e segura nas nossas mãos, vem e nos sustenta, vem e nos carrega no colo, vem e nos dá força para passar pela prova, passar pela jornada, passar pelo caminho, dando glória a Deus, adorando e glorificando no nome do Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor nos escolheu. Ah, irmã, escolheu para passar luta todo mundo vai passar. No mundo tereis aflições. O próprio Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele passou por luta, ele passou por aflições, ele passou por angústia, ele passou por dores, ele foi humilhado, foi chicoteado, foi afrontado, foi perseguido, foi caluniado, foi rejeitado, foi cuspido na cara dele, açoitaram ele com 39 chibatadas, oprimiram ele, arrancaram um pedaço da sua carne.
cuspiram no rosto dele, bateram no rosto dele, foi pendurado numa cruz, teve que carregar aquela cruz por quilômetros, não sei por quanto tempo que ele teve que carregar aquela cruz, que nem era para ele, era para mim, para você, uma cruz grande, que era tão grande que não suportava nem o corpo dele, porque ele era menor do que aquela cruz, mas ele suportou. E ele disse: se eu venci, vós também vencerá. Se eu fui vitorioso, vós também será. Se eu suportei e venci a luta, você também vencerá. A diferença é como passar pela prova, como passar pelo deserto. Então, todos nós temos uma trajetória. Todos nós passamos por alguma adversidade na nossa vida, mas confiando, sabendo que Deus, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos fortalecer e Ele vai mostrar o seu poder para nós. Meus amados, vão curtindo e compartilhando a live, por favor. Compartilha, curtam, para que essa live chegue às outras pessoas. E diz a palavra do Senhor que, na mesma hora que Jonas foi lançado ao mar, Deus enviou um grande peixe para tragar Jonas, para engolir Jonas. Diz a palavra do Senhor que Jonas ficou 3 dias e 3 noites ali dentro daquele ventre. Passando ali, esteve, e ele se refere àquele ventre como a profundeza do inferno. Foi assim que Jonas se sentiu, estando dentro do próprio seio da terra, estando dentro do próprio inferno. Porque imagine você estar dentro de um animal vivo e Deus mantendo você vivo ali dentro por 3 dias e 3 noites, na escuridão, naquela baba ali do animal, estando ali com todos os órgãos, próximo, né? Próximo ali aos órgãos daquele animal, aquela nojeira. E imagina a situação, e Deus mantendo ele ali vivo, e Deus mantendo ele, fazendo ele refletir: te coloquei aqui porque me desobedeceu, te coloquei aqui porque mandei você ir a Nínive pregar e você fugiu da minha face. Achando você queria fugir da minha face. Você fugiu para Tarso, me desobedecendo e ainda por cima colocando aquele todo navio em perigo. E agora você está aqui, dentro do seio, dentro do ventre deste animal. E agora, Jonas? E agora o que Jonas iria fazer? Como que Jonas ia sair daquela situação? E diz a palavra do Senhor lá no capítulo 2, que Jonas fez uma oração poderosa de arrependimento. Jonas se arrependeu de uma tal forma que ele fez uma grande oração. E eu fiquei às vezes por entender como que Jonas, diante de toda aquela angústia ali dentro, daquele ventre, daquele animal, ainda conseguiu elevar o seu pensamento a Deus e fazer uma poderosa oração. Olha só o nível da oração de Jonas. Muitas vezes eu e você não conseguimos orar dessa forma. Muitas vezes nós não temos sequer sabedoria para orar. Sequer nós sabemos orar. Eu fico meditando diante de todos os profetas aqui da Bíblia Sagrada. Quão tremenda era a oração desses irmãos. Quão tremenda era a oração que eles faziam. Era uma oração que nós não conseguimos orar dessa forma. Nós só sabemos dobrar o joelho e pedir. Enfim, não. As orações que esses profetas, que esses homens de Deus, essas mulheres de Deus faziam, eram orações sábias, de um entendimento, de uma eloquência, de uma sabedoria que a mente humana muitas vezes não consegue nem discernir o tamanho da inteligência, da sabedoria que esse pessoal orava, que esses irmãos oravam. Olha só a oração que Jonas fez ao Senhor. Vão curtindo, comentando e compartilhando, por favor. Olha só a oração que Jonas fez. Com meu óculos, gente, porque eu não estou enxergando bem mais não. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele respondeu o meu clamor. E ele respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou,
Todas as suas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o tempo da tua santidade, e as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. Olha só todo o entendimento, a sabedoria, o qual Jonas expressou aqui na sua oração. E diz a palavra do Senhor que terminando Jonas, depois você lê Jonas 2 e lê a oração por completo. E terminando Jonas de fazer essa oração, na mesma hora, não levou minutos, na mesma hora diz a palavra do Senhor que Deus ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Olha só. Aqui nós podemos ver 7 milagres que Deus operou do capítulo 1 ao capítulo 2. 7 grandes milagres. O primeiro milagre foi Deus ter provocado a grande tempestade, enfurecido o mar, levou todos ali a passar por aquele constrangimento, mas Deus operou, fez com que o mar se revoltasse contra aquele navio, fez a tempestade vir do nada. Estava o céu cheio de estrelas, do nada veio uma grande tempestade. Segundo milagre que Deus operou aqui nessa passagem aqui de Jonas, fez a sorte cair sobre Jonas. Fez a sorte cair sobre Jonas, onde Jonas foi o escolhido, foi quem Deus fez com que a sorte caísse sobre ele, e foi ele o escolhido. Aqui nós vemos um milagre. Como que eu sou culpado de algo, e ali lanço uma sorte entre várias pessoas, e a sorte cai justamente em cima daquele culpado. Olha que coisa tremenda. Aqui nós podemos ver o poder de Deus sendo manifestado. Aqui nós podemos ver o quão tremendo é o poder do nosso Deus. O quão maravilhoso é o poder do nosso Senhor. Terceiro milagre que Deus operou ali, acalmou o mar. Na mesma hora que Jonas foi engolido pelo grande peixe, o mar se acalmou. A tempestade passou e tudo ficou tranquilo. Não importa a situação que você está vivendo hoje, saiba que o Senhor vai acalmar essa tempestade, Ele vai apaziguar a tempestade, Ele vai colocar o mar na direção, Ele vai colocar tudo em ordem, te acalma, descansa no Senhor, porque Deus não vai deixar você morrer nesse vento, Deus não vai deixar você perecer nesse mar revolto, Deus vai te arrancar de lá, Deus vai te dar livramento, Deus vai te fortalecer, Deus vai te sustentar, Deus vai mostrar o poder que Ele tem sobre todas as coisas e o amor que Ele tem por você. Quarto milagre que Deus operou, do capítulo 1 ao capítulo 2, preparou o grande peixe. Olha só. Você sabia que o próprio Deus, Ele fala com os animais? Por que Deus fala com os animais? Porque Ele os fez. Ele tem todo o entendimento, toda a sabedoria. Deus me faz me lembrar agora, quando Deus usou a vida de Noé para construir a arca, e quando aquela grande arca estava pronta, a palavra do Senhor diz que todos os animais entraram na arca de 2 em 2, macho e fêmea. E quem foi? Você acha que foi Noé que foi só com seus 2 filhos e sua esposa, foi buscar todos os animais para entrar na arca? Não, meu querido. Não, minha amada. Não, o próprio Deus falou com os bichos, entra dentro da arca de 2 em 2. Olha só, aí veio todos os pares, né? Veio todos os pares. Veio todos os animais. Cobra não tem sexo, mas onça, leão, jacaré, e foi entrando todos os animais. O próprio Deus ordenou que os animais entrassem ali na arca. Olha que coisa tremenda. E Deus ordenou que o grande peixe
Eu imagino que era uma baleia, todos nós falamos, pensamos que é uma baleia, poderia ser um outro animal, porque naquela época tinha vários animais gigantes. Os animais eram grandes. Naquela época existiam todos os animais que hoje muitas vezes que não tem mais, mas poderia ser qualquer outro animal. Mas a gente entende que era uma baleia. Então, Deus ordenou que aquele grande peixe, após a oração de Jonas, vomitasse Jonas na praia. Quinto milagre que Deus operou: manteve Jonas vivo dentro do peixe por 3 dias. O próprio Jesus citou a passagem de Jonas. Ali, quando Jesus foi interrogado por aqueles fariseus pedindo sinais, prodígios, e o próprio Jesus falou para todos: não haverá outro sinal se não for o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também será a morte e a ressurreição do Filho de Deus. Ou seja, o próprio Jesus mencionou Jonas. Foi uma história tão diferente que o próprio Senhor Jesus mencionou Jonas. Então aqui nós vemos o milagre que foi Jonas se manter vivo. Imagine você dentro de um grande peixe, de um bicho, como o ar, Deus permitiu que Jonas respirasse aquele ar ali, e aquele oxigênio ali, e mantesse Jonas vivo. Ficou 3 dias e 3 noites sem se alimentar, sem beber água, sem fazer as suas necessidades. Agora imagina, que situação. Sexto milagre que Deus operou, fez com que o peixe conduzisse Jonas à praia. Olha só, Deus orientou que o animal fosse até a praia e ali vomitasse Jonas, vivo. Não imagine como que Jonas saiu dentro daquele peixe, todo babado, vomitado, todo sujo, e caçando ar e com fome, que é a loucura, mas o Senhor sustentou. Por que Deus sustentou Jonas? Porque a mensagem que Deus tinha colocado na boca de Jonas, profeta nenhum iria pregar se não fosse Jonas. Por quê? Porque Jonas tinha uma palavra que curava. Jonas tinha a mensagem que Deus queria. Jonas iria pregar do jeito que o Senhor queria. Ei, meu querido, você que traz a palavra do Senhor, não é no seu tempo, não é na sua hora, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Não é pregar aquilo que você quer, é você pregar, entregar o recado, a mensagem que Deus te deu. Porque o povo, a igreja pertence a Cristo. Então nós temos que andar segundo o Espírito. Nós temos que andar segundo a direção do Espírito Santo. Eu que louvo, você que prega, principalmente, às vezes eu tenho que ensaiar uns 20 hinos para cantar um. E eu não sei qual que eu vou louvar na hora. Mas sempre é assim. Temos que ensaiar um monte de hino para cantar um só. E na hora a gente vai focado em um hino. Claro que nós vamos orar, Senhor, qual é o hino, gente. Até não é só palavra que nós temos que buscar de Deus, não. É louvor também, porque o louvor é uma mensagem cantada. Então, tudo é na direção do Senhor. Temos que andar conforme a direção do Espírito Santo. E outra vez, só para vocês, eu já desobedeci a Deus até mesmo para louvar. Às vezes, eu ensaiava... E chegava a hora deles me darem a oportunidade, eu queria cantar tal hino. E sabe o que acontecia? Eu errava o hino. Esquecia a letra. Não era aquele hino. Não era aquele louvor que Deus queria. Então nós temos que andar conforme a direção do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo possa nos usar para falar com o seu povo, para falar com a sua igreja. Quer seja através do louvor, quer seja através da palavra. Amém, meus amados? Sétimo milagre que Deus operou. Fez com que o peixe vomitasse Jonas em terra seca. Então Jonas foi vomitado ali e Jonas sentou. Imagina que ele foi tomar um banho dele, né? Foi tomar banho e ali no mar.
E ali ele pôde sentar e repensar sobre o que ele fez, sobre o comportamento dele, sobre a desobediência dele. E diz a palavra do Senhor que veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela a pregação que eu te disse. Deus não abriu mão. Se Deus falou que é para você ir e fazer, vai lá e faça. Porque quem vai te sustentar, quem vai te usar será o Senhor. Quem vai falar na tua boca será o Espírito Santo. Então somente abra a boca e vai. Come o rolo que o Senhor está te dando e vai. Se desperta, crente. Se desperta na presença do Senhor. Nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui para fazer o ID do Senhor. Nós temos que ser testemunhas de Cristo. Nós temos que andar conforme a palavra do Senhor. Nós temos que andar conforme a direção do Senhor. E diz a palavra do Senhor que Jonas, levantou-se Jonas e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor, era pois Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho, mais de 4.000 km. 3 dias de caminho. Não sei como Jonas foi 3 dias de caminho, mas ele foi andando, né? Foi andando até chegar na cidade de Nínive. E quando, diz a palavra do Senhor, que quando Jonas foi entrando dentro da cidade de Nínive, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava. Dizia, eu imagino que Jonas foi batendo as mãos ali com o seu diapasão, que era natural, que era sua boca, e começou a proclamar ali, Nínive, 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 Nínive. Assim diz o Senhor, dentro de 40 dias, se não se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, essa cidade será destruída. Se não se arrepender dos seus pecados, essa cidade será destruída dentro de 40 dias. E cada rua que Jonas ia entrando cidade, rua dentro, cada lugar ele falava a mesma coisa. Conserta, se arrependa, Deus vai destruir essa cidade dentro de 40 dias se essa cidade não se arrepender. E começou a proclamar de uma tal forma que chegou até os ouvidos do rei de Nínive. E diz a palavra do Senhor que aquele rei pecaminoso, cheio de pecado. E quais eram os pecados que Nínive estava cometendo ali? Os pecados que Nínive estava cometendo. Nínive era uma cidade violenta. Nínive era o maior inimigo de Israel naquela época. Nínive era uma cidade sanguinária. Nínive estava cometendo pecados de feitiçaria, de bruxarias, de idolatrias. Nínive estava cometendo pecados de imoralidade sexual. Nínive estava cometendo pecados de mentira. Mentia-se muito naquele lugar. Nínive estava no declínio espiritual. Estava no pecado da idolatria, no pecado de feitiçaria, todo tipo de pecado. E isso estava chegando como cheiro podre às narinas do Senhor. Ou seja, o pecado de Nínive estava tão enojado, Deus estava tão enojado com tanto pecado, com tanto mal que aqueles homens estavam fazendo, que Deus quis destruir Nínive. Mas Deus, ele é misericordioso. Deus ainda quis dar a última chance para Nínive, levando ali o profeta Jonas para anunciar salvação, para pregar libertação, para pregar salvação àquela nação. E diz a palavra do Senhor que os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, de tal forma que chegou até o rei. E aquele rei ficou temeroso, aquele rei viu que o negócio era sério. Porque como assim? Como entrar um israelita dentro da seara da Síria? Como Deus mandou um profeta de outra nação para vir proclamar a sua destruição? Eles creram sim, de uma tal forma que o rei, diz a palavra do Senhor, que o rei,
por essa palavra chegou ao rei de Nínive e lançou-se de seu trono, levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se nas cinzas. Olha o estado do homem quando tem que se humilhar diante do Senhor. O rei deixou a panca, aquele status dele ali, tirou as suas vestes reais, vestiu-se de pano de saco e se assentou sobre as cinzas em sinal de humilhação. Se assentou sobre as cinzas em sinal de reverência e humilhação diante do Senhor, para que o Senhor pudesse perdoar os seus pecados. E diz a palavra do Senhor que ele fez um decreto dizendo, e proclamou um decreto que divulgou em Nínive, por mandado do rei, dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos, ou seja, até os animais tiveram que jejuar, proclamaram um jejum ali, onde ninguém comia e bebia, onde todos tiveram que vestir de pano de saco, até os animais. Todos que tiveram que jejuar, então, Deus foi ali e recebeu aquele sacrifício ali, aquele jejum. Deus fez com que todos ali se humilhassem, Deus perdoou Nínive. E diz aqui, Deus viu as obras deles como se converteram de seus maus caminhos e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Você sabe que o próprio Deus se arrepende? Quantas vezes que Deus quis destruir eu e você? Quantas vezes que Deus quis destruir o homem? Porque o homem sempre pecou, sempre desobedeceu a Deus. O homem sempre fez coisas que entristecessem ao Senhor. O homem sempre andou conforme o seu pecado e as suas vontades. Não foi uma nem duas vezes que Deus quis destruir a raça humana. Foi diversas vezes. Mas o Senhor, Ele é misericordioso. O Senhor, Ele nos dá uma última chance. Quando Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra, Deus falara que se houvesse, Abraão perguntou, e se houver 50 ali, fiéis, obedientes, você vai destruir? O Senhor não destruirei. Ah, mas se houver 40, o Senhor ainda vai destruir? Não. E se houver 30 fiéis ali, o Senhor vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra? Não. E se houver 10, também não destruiu. Olha só, uma nação como cidade de Sodoma e Gomorra eram as cidades fortes e grandes e muito povoadas. Se houvesse 10 pessoas que fossem fiel a Deus, Deus não iria destruir. Mas infelizmente não houve ninguém. Não houve ninguém que era fiel ali dentro daquelas duas cidades. Portanto, Deus as destruiu com fogo, matando toda aquela nação. Então diz a palavra do Senhor que diante da pregação de Jonas, o povo creu, o povo se arrependeu, o povo se converteu e Deus se arrependeu de destruir a nação de Nínive. Diz a palavra do Senhor que pós Jonas ver, diz a palavra do Senhor que Jonas subiu Jonas até um lugar e ficou olhando, ver o que aconteceria a Nínive pós a mensagem dele. Não aconteceu nada, porque Deus se arrependeu. E Jonas, diz a palavra do Senhor, que Jonas se entristeceu. Jonas começou a ficar depressivo. Jonas se enfureceu, porque Jonas, a vontade de Jonas é que Deus matasse todo mundo ali. Olha o egoísmo, olha o comportamento desse profeta. Ele queria que Deus matasse, porque a cidade de Nínive era a principal inimiga do povo de Israel. Porque era um povo mau. Mas eles se arrependeram ali. E diz a palavra do Senhor que Jonas se entristeceu e ficou triste, emburrou ali. Diz a palavra do Senhor que Deus fez brotar da terra uma árvore, que o sol estava escaldante.
fez brotar na mesma hora diante dos olhos. Olha que mistério, olha que milagre. Outro milagre. E Deus fez brotar da terra uma boboeira. Uma árvore cresceu na frente de Jonas e ali foi se crescendo diante dele, onde fez uma árvore, praticamente ficou o tamanho de uma árvore, e Jonas se alegrou diante daquele sol escaldante. Ele ali, aquela árvore cresceu sobre a sua cabeça e Jonas ficou ali super feliz. E no outro dia, diz a palavra que no outro dia Deus enviou um bichinho para comer aquela árvore, ou seja, num dia a árvore nasceu, no outro dia a árvore morreu. E Deus falou a Jonas: não iria eu ter misericórdia, ter compaixão do povo de Nínive, que não sabia discernir entre a mão direita e com a mão esquerda, estava tão aprofundada, tão afundado no seu pecado, na sua idolatria, na sua imoralidade sexual, nas suas mentiras, nas suas bruxarias, nas suas feitiçarias. Não ia eu ter misericórdia desse povo? Então Deus quis mostrar a Jonas que não é só que ele tem misericórdia só daqueles que quer ele, não. Deus tem misericórdia também daqueles que estão no mundo, daqueles que estão na prática do pecado, daqueles que estão matando, roubando. O Senhor olha para esses e se compadece. Porque Deus, a palavra do Senhor diz que Deus, o desejo do Senhor é que todos se salvem. Aquele que se arrepender dos seus pecados e deixar os seus maus caminhos e ter uma vida santa diante do Senhor, o Senhor perdoa. Mas aqueles pecados que as pessoas cometeram terríveis, abomináveis, aí é Deus e a pessoa. Porém, a palavra do Senhor Deus diz que Deus não tem o culpado por inocente. Cada um vai receber conforme as suas obras. Então, o que eu quero trazer para você nesta noite, meus amados? Sejamos obedientes à voz do Senhor. Não olhamos, que nós não venhamos olhar apenas aquilo que nós queremos fazer, que nós não sejamos negligentes em pregar e anunciar salvação apenas para quem a gente ama, mas anunciar a Cristo para todos. Pregue Jesus no tempo e fora do tempo, anuncie o nome dele. Porque a obra quem faz é o Senhor, a libertação, a transformação quem faz é o Senhor. Eu não vou pregar para o meu vizinho porque eu não gosto dele. Eu não vou pregar para minha família, para algum parente meu porque eu não gosto. Que isso? Quem somos nós para se calar, sendo que Deus colocou o diapasão do Espírito Santo dentro da nossa boca? Se Deus nos deu palavra de salvação, palavra de vida eterna para anunciar a todos que estão perecendo no mundo. Quem somos nós para escolher para quem que nós vamos pregar? Olha eu aqui. Olha eu aqui trazendo mensagem para vocês. Eu não os conheço. Não sei quem vocês são. Não sei da vida de ninguém. Não sei o que se passa com vocês. Não sei o que vocês pensam. E eu estou aqui anunciando a palavra do Senhor. Estou aqui obedecendo o ídolo do Senhor na minha vida. Temos que andar conforme a direção do Espírito Santo de Deus. Temos que viver essa palavra conforme o que o Senhor quer para as nossas vidas. Quantos aqui recebem essa palavra? Quantos aqui estão felizes, ficaram felizes de receber essa mensagem?